Boa noite a todos, obrigado a todos por estarem essa noite nessa reunião, mais um nosso Book Club, o último livro do ano, e como sempre deixamos para fechar o ano com chave de ouro, com esse livro maravilhoso, que eu sou suspeito para falar, já em outras reuniões eu venho falando desse livro, de como ele, embora no próprio livro ele fale que o objetivo dele não é transformar a sua vida, mas para mim é um livro transformador, que realmente me deu uma ideia e um norte de design de vida, de como viver melhor e ter uma vida que é chamada de livro, uma vida completa e bem distribuída. É um livro fantástico que parte da premissa de uma simples ideia. A vida, ela não é um resultado, e sim um processo. E cabe a nós, como designers da nossa própria vida, como artesãos pessoais, estarmos dia a dia nos propondo a esculpir qual vida nós queremos viver e se essa vida que nós queremos viver é realmente a vida que tem que ser vivida agora, ou se há outras oportunidades de vida que nós possamos testar. E se nós queremos testar essas oportunidades, como nós podemos fazer isso de uma forma controlada, uma forma intuitiva e, ao mesmo tempo, desafiadora, que nos permita nos descobrir e também ajudar as outras pessoas a se descobrirem. Para iniciar a nossa, a nossa reunião, eu gostaria de nortear como o livro divide a, a ideia de descobrir o design da sua vida, o foco de quem você é, de você se descobrir com o tempo, e como ele vai escavando essas ideias e propondo as aplicações ao longo dos capítulos, que vão de 1 a 11, com a conclusão no capítulo final, de você avaliar se realmente está criando uma vida bem estruturada e bem vivida. Os capítulos iniciais, 1 a 2, são para você identificar onde você está e, sabendo onde você está, quais fatores você tem que analisar para a sua vida. Os capítulos 3 e 4 são capítulos norteadores, de você tentar descobrir a sua bússola, não o GPS pessoal, para você ter boas ideias, várias ideias, e poder depois, mais à frente, escolher a melhor ideia. Os capítulos 5, 6, 7, 8 focam mais em você conseguir escolher a melhor ideia nessas várias opções que você foi criando e como você vai conseguir usar as pessoas que estão ao seu redor para ajudarem você a encontrar o seu melhor caminho de vida atualmente. Os capítulos 8 e 9 já entram no plano da Odisseia, em que nós vamos analisar as três propostas de vida que nós possamos viver, que iremos viver, e saber em que momento nós devemos aplicar essa ideia, usar um protótipo para testar. Nos capítulos 10, 11 e a conclusão, focam em fornecer ferramentas para que nós saibamos lidar com o que consideramos fracasso, nos fornecer uma nova perspectiva de fracasso e também espalhar essa ideia para outras pessoas, para que nossa jornada de ir nos desculpindo como pessoas melhores a cada dia também seja estendida a quem está à nossa volta, sejam os próximos e sejam os mais distantes. E para começar, como é, e para começar a nossa reunião e os capítulos, eu gostaria de chamar a Gisele, que ela vai falar para nós sobre os capítulos 1 e 2. Gisele, você já conseguiu encontrar o seu norte com esse livro? O que você tem a dizer sobre o capítulo 1 e 2? É com você. Boa noite, gente. Olha, conseguir encontrar, a gente até encontra. O quanto esse note será o mesmo, eu ainda não sei. Bom, tem um monte de coisa acontecendo nos capítulos 1 e 2. Eu acho que o principal ponto do livro é que ele traz ferramentas, ferramentas que a gente pode usar para construir esse caminho, construir a vida que a gente deseja. Sabe quando a gente está no shopping, está meio perdido, e aí tem uma placa, você está aqui, e o mapa do shopping todo? Essa é a proposta do capítulo 1. Onde é que você está? Você está aqui, parece óbvio, mas quando a gente está tentando resolver problemas e tentando guiar nossa vida, parece que a gente precisa, não pode esquecer de mapear aonde é que a gente está agora. E a primeira ferramenta que os autores propõem é um painel de controle para que você saiba
aonde você está. Então, ele propõe que você faça uma avaliação de como está a sua saúde, trabalho, lazer e amor. E para fazer isso, ele propõe uma ferramenta muito interessante, que é o storytelling. Então, conte a história de como você está a sua saúde, conte a história de como está o seu trabalho, lazer e amor. O meu painel de controle ficou mais ou menos assim. Eu definitivamente diminuí o lazer para conseguir controlar trabalho e saúde. E o amor tá ali, tá tentando. Bom, eu perdi vocês aqui, achei. Então, faça essa reflexão da sua vida. Por exemplo, quando eu falo de lazer, eu posso dizer que eu identifiquei que ler e estudar é uma coisa que eu gosto de fazer, são muito prazerosos, mas que eu ainda estou numa rotina casa-trabalho e que eu preciso melhorar esse item. Eu preciso trabalhar um pouco mais no lazer para que eu consiga equilibrar melhor os outros quesitos. Então, essa é uma ferramenta proposta por eles no capítulo 1. E também no capítulo 1 ele fala dos problemas gravitacionais. Às vezes a gente fica apegado a um problema que não vai ter solução. E o exemplo que ele traz é, por exemplo, a gravidade. Eu adoraria voar, mas a gravidade é um problema que ela não me deixa voar sozinha sem a ajuda de um avião ou alguma outra coisa. Então, desapegar das coisas que são muito grandes, muito complexas e que a gente não tem ação sobre elas. O que a gente tem ação sobre somos nós mesmos. O segundo capítulo, então, é para a gente, a partir do momento que a gente sabe onde a gente está, que a gente construa a nossa bússola. E fazer isso fazendo uma visão de trabalho e uma visão de vida. E aí, quando ele fala visão de trabalho, não é a função que você tem hoje, mas qual a importância do trabalho na sua vida. E eles pegaram o item trabalho, porque é algo que a gente passa a maior parte do tempo fazendo. Então, para que o trabalho serve para você? Por que você faz o trabalho? O que faz o seu trabalho ser bom? E, de novo, escreve uma história, conta uma história do que isso significa para você. E a mesma coisa, a sua visão de vida. O que é que torna a sua vida valiosa? Qual é o papel da família, da comunidade na sua família, na sua experiência? Qual a importância do seu crescimento e das realizações na sua vida? E aí depois você conecta as duas coisas, a sua visão de trabalho e a sua visão de vida, e ali surge o seu verdadeiro norte. Então você já sabe onde você está, você já sabe o que a vida e o trabalho significam para você, e agora você consegue juntar essas coisas e seguir para um caminho. Então, são duas ferramentas: o saúde, trabalho, lazer, amor, e as visões de vida e de trabalho que vão te levar ao verdadeiro norte. Muito obrigado, Gisele. Essas ferramentas são essenciais para a metodologia do livro. Esse livro é um livro prático. Então, ao final de cada capítulo, exceto capítulo acho que 8 ou 9, nós sempre teremos um resumo das principais ferramentas que o capítulo aplicou, forneceu e como nós podemos utilizá-las de forma sucinta imediatamente na nossa vida. Já começamos sabendo onde nós estamos, saúde, trabalho, lazer e amor, e também o que é importante para nós. Porque nunca é difícil nós pararmos para pensar na correria o que realmente importa em cada área e para minimizar o esforço, o que é importante nas duas para poder unir. Porque o trabalho, mesmo o emprego, ele requer a maior parte do nosso tempo no dia a dia. Então, nada melhor, se tenhamos que trabalhar, procurar funções ou tarefas que realmente unam a nossa visão pessoal e nossa visão de propósito de visão pessoal e visão de trabalho. E como esse processo, a união desses dois, cria um propósito para o mundo. Além disso, o capítulo 1, essa ferramenta de você identificar o que é importante, como está a situação atual, ela pode e deve ser refeita constantemente, porque a vida é um processo. Então, constantemente, a todo dia, nós estamos mudando o que é importante para nós. E, além disso, se nós mudarmos a forma como nós vemos o mundo, as nossas referências do que é importante em cada área, o que
o como nós consideramos que está cheio ou vazio em cada uma dessas ferramentas vai mudar. No meu caso, por exemplo, o mês que eu fiz essa experiência foi no mês 5 desse ano. Então, eu tinha uma visão totalmente diferente do que era importante em cada área. Depois que eu refiz, no mês 8, 3 meses depois, embora eu tenha avançado em cada área dessa, quando eu fui marcar na minha ferramenta do meu painel de vida, os índices são menores, porque o que eu comecei, a minha perspectiva do que é valioso em cada área aumentou. Eu expandi. Então, embora eu tenha evoluído, o que é importante para mim também foi mudando com o tempo. E agora, sabendo realmente o que é importante, para onde nós queremos é, agir, apontar o nosso caminho, vamos começar achando o nosso caminho. E para achar esse caminho, nós vamos ao capítulo 3. E para falar sobre o capítulo 3, eu vou chamar a Luana. Luana, você conseguiu achar seu caminho, capítulo 3? Olá, boa tarde a todos. Então, eu posso dizer que esse livro, ele se encaixou perfeitamente no momento certo da minha vida, pois eu estou com dois projetos, um já em execução, que é a transição de carreira, e outro que consiste em criar um programa de mentoria para ajudar pessoas a serem mais produtivas. E o livro, ele traz vários exercícios, e um deles que eu vou até mencionar, que é ele nem está no meu capítulo, né? Está no capítulo 1 e 2, que é um que me fez refletir bastante, que é a avaliação de como está a nossa vida nos âmbitos que é de saúde, trabalho, lazer e amor, que levanta a seguinte pergunta que nos faz refletir: estamos vivendo para trabalhar ou trabalhando para viver? É muito importante a gente pensar nisso, pois uma área ela afeta a outra. E esse foi um dos exercícios que mais me impactou, pois há áreas nos quais assim que eu não pessoalmente não estou conseguindo suprir. E algo que eu também achei bastante interessante foi que também ele denota que o trabalho ele deve ser algo muito agradável. Precisamos amar o que fazemos para sentir um prazer verdadeiro, e isso impacta diretamente na nossa produtividade. Teve um exemplo aqui muito interessante, que foi o exemplo do Michael. A vida dele sempre foi guiada por outras pessoas, podendo-se dizer que ele não teve a opção de escolha sobre o que realmente ele queria fazer da vida e que profissão exercer. Sua vida sempre, ou sua profissão foi escolhida pela sua mãe. E logo após, ele, com o decorrer da vida, ele acabou não se sentindo tão bem, não se sentindo ali feliz ali na sua área. E em um certo momento da sua vida, o seu sogro até deu algumas sugestões ali dentro do que ele via que poderia servir para ele. Esse exemplo, ele é bem típico para algumas pessoas, pois quando a gente somos bem jovens, dificilmente nós escolhemos a profissão, só o que fazer. Normalmente, quando a pessoa tem boas condições, são os pais que decidem. E quando não tem, como foi o meu caso, são as circunstâncias. Então, levando para o contexto real da minha vida, ainda bem que eu me identifiquei com o que eu faço hoje, vindo de uma família bem humilde, foi meu irmão que escolheu inicialmente a minha profissão. Eu até fiz um post recentemente no LinkedIn falando sobre esse assunto. Mas hoje, como conseguir ter uma profissão, estou fazendo essa transição de carreira para o que realmente se encaixa com o meu gosto. Outro ponto foi um exercício que eles incentivaram a fazer para quem não está se sentindo feliz no trabalho, que consiste em anotar em um caderno coisas que o deixam feliz, e ali em certo momento que ele está trabalhando, que você está trabalhando. Então, muitas vezes, não é a profissão escolhida, a área que você exerce, que você escolheu, que possa estar causando ali uma certa frustração, mas sim a forma como você trabalha. Então, todas as áreas são abrangentes. E o que você faz no momento pode estar lhe desanimando. O exemplo também tem o exemplo do Michael, que ele era engenheiro eletricista e ele se dava muito bem no que ele fazia. Ele era um excelente profissional. Mas só que houve certo momento da vida dele que ele estava muito desanimado. Então, com esse exercício que ele fez de anotar assim, momentos que ele se sentia muito feliz no trabalho, o ajudou a encontrar outra modalidade ali dentro da área dele que lhe dava mais prazer. Então, assim, ele nem precisou mudar de faculdade. Ele continuou ali na área de eletricista, mas em outra modalidade. E é isso, foram os pontos que eu encontrei aqui de interessante.
Muito obrigado, Luana. É realmente fascinante saber que o livro se encaixou na sua situação atual de vida e que esse clube tem ajudado você, está ajudando a esculpir melhor o que é importante e o que é prazeroso na sua vida pessoal e profissional. Esses capítulos 3 e 4 do Caminho, eles focam em você achar ferramentas para você no seu dia a dia, que o livro fornece com duas ideias principais do capítulo 3, que é do engajamento e da energia, para você saber quais tarefas realmente eu tenho mais vontade de fazer, sinto melhor, e quais eu tenho mais energia, mais, menos, que ele até bota no sentido negativo ou positivo, e eu anotando. Também fornece o método AEIOU, para você identificar melhor essas situações, que é um trabalho diário. E também me remete muito ao livro Pensamento Eficaz, que nesse livro ele fornece formas de tomar melhores decisões. E uma das sugestões que ele fornece, que vale para esse capítulo 3 do livro, e também capítulo 10, que vemos mais à frente, é um diário das decisões, em que nós anotamos as nossas decisões diárias e tentamos descobrir quais circunstâncias nos fizeram tomar aquelas decisões e quais foram os as consequências imediatas e a longo prazo, ou médio prazo, daquela decisão para a sua vida. E uma ferramenta também importante, capítulo 4, como você já falou, é para desempacar. Porque quem já não teve uma grande ideia, eu vou botar essa ideia para frente, eu vou mudar de carreira, ou eu vou mudar a forma que, no meu caso, a forma que nós analisamos as necessidades curriculares. E você não sabe por onde começar. Ele nos dá a sugestão da ferramenta de um mapa conceitual, em que nós tentamos encadear livremente, por meio de setas, as principais ideias de alguns tópicos. E quando nós fazemos isso para diversas áreas, nós podemos é, reunir, identificar visualmente quais são as principais ideias e ações que estão escondidas em meio naquele problema ou naquele caminho que nós estamos procrastinando para poder agir. E em falar em ação, eu gostaria de chamar agora a Débora para falar dos capítulos 5 e 6. Débora, como está seu caminho nesses capítulos? Bom, também me identifiquei bastante com os capítulos que eu fiquei. Os capítulos 5 e 6 consistem nos projetos. O 5 em Projeto Sua Vida e o 6 o prototipagem. Mas resumindo bem o capítulo 5, durante todo o livro, o autor ele cita exemplos de vida, exemplos reais. E no capítulo 5, ele citou a história de um jovem em que ele projetou algo que seria passar para fazer alguns estágios que decidiria o seu futuro. E ele projetou que ele passaria em algum daqueles, para ele seguir a sua carreira. E ele projetou só até este ponto. Ele não projetou o que ele faria depois. E, resumidamente, a gente projeta algo na nossa vida e não projeta quais serão as consequências daquele nosso projeto. No entanto, continuando a história de vida do rapaz, ele passou, né? Ele tinha projetado passar em algum desses estágios e, no fim, ele passou nos 4. Nos 4 que ele havia feito, ele passou nos 4. E aí ele ficou no final. E agora, o que eu vou fazer? Qual que eu decido? Qual estágio eu vou ingressar? E é exatamente isso o projeto Sua Vida. A gente precisa projetar não só até certo ponto, mas sim quais serão as suas consequências. O que eu vou fazer se eu atingir tal objetivo? E aí é onde ele coloca o plano de Odisseia, né? Que consiste em realizar as 3 versões diferentes nos próximos 5 anos da sua vida. E o que é uma odisseia, né? É uma sucessão de acontecimentos desagradáveis ou árduos que acontecem a uma pessoa. Então, ele cita, né, para a gente fazer o plano de Odisseia e projetar as nossas vidas depois de tudo que acontecer, depois das consequências. E o capítulo 6, que é a prototipagem, ele
só. Eu vou ler o conceito aqui de prototipagem. Prototipagem é um processo de criar uma versão preliminar de um produto ou um sistema para testar suas funcionalidades, identificar possíveis problemas e receber feedbacks antes de desenvolver a versão final, que também consiste em ajudar o projeto sua vida, analisar bem o que está acontecendo antes e o que vai acontecer depois. E uma frase que eu peguei para fazer a citação aqui, que me marcou bastante, é: a verdade nua e crua é que você vai viver muitas diferentes vidas em uma vida só, e recomeçar sempre será válido. Às vezes a gente projeta algo fixando somente em uma única coisa, a gente não expande a nossa mente em fazer outras coisas. E é algo que me chamou muita atenção, que é a chuva de ideias. A gente precisa e, amplificar a nossa imaginação e ter diversas ideias para a nossa vida, diversos projetos. E no capítulo 5 também, ele pede para a gente compartilhar nossas 3 versões de você. E aí eu vou compartilhar as minhas 3 versões. A minha primeira versão é a atual, seguindo a vida como professora. A minha segunda versão seria realizar o meu sonho como dançarina, que é uma totalmente diferente. E a terceira versão é, digamos que, ser uma dona de casa, que acorda bem cedinho fazendo pão de queijo para os filhos. Fantástico, Débora, fantástico. Você deu a sorte também de pegar, todos deram a sorte nesse livro, mas de pegar o ouro desse livro, que é o Odyssey Plain, que foi também por esse capítulo que eu conheci o livro, por um vídeo do Ali Abidal, no ano passado, em que ele falava sobre essas 3 ideias principais, que quando eu vi o vídeo, eu não dei nada, mas quando eu fui botar em prática, realmente são game changing da forma como você encara a sua vida, da forma que você entende que você não está preso à sua situação atual. E você pode transitar livremente entre elas. Além da ferramenta fantástica da prototipagem, que é uma ideia. É difícil de fazer e dá muito trabalho, mas é muito eficaz. Eu nunca tive esse insight também de realmente eu posso planejar fazer outras vidas, coisas da vida, mesmo desafiadoras, e que eu queira fazer, e eu posso testar isso de forma controlada e de modo que eu possa mitigar os erros, que eu não tenha que me jogar de cabeça para mudar de carreira, para transicionar. Eu vou expandindo ali ó, a minha fronteira do que é aceitável e o que não é, e que lentamente eu vou sabendo, realmente, isso aqui vale a pena, isso aqui não vale. E se não der certo, tudo bem. Os erros fazem parte do processo, e nós veremos mais à frente como fracassar infinitamente, capítulos adiante. E a vida é isso, não é o resultado, e sim o processo. E nesse processo, nós também, eu vou compartilhar com vocês depois o meu discipline, é bem engraçado, quando eu fiz. E vamos ver com a Lilian, no capítulo 7 e 8, como não procurar um emprego. Como não procurar um emprego, Lilian? Conta pra gente. Boa tarde. Vamos lá. Capítulo 7. Como não conseguir o emprego. Vou ensinar, hein? Bom, ele começa assim, dizendo: Steve Jobs e Bill Gates nunca preencheram um currículo, nunca fizeram uma carta de apresentação. Mas como assim, né? E aí teve uma pesquisa assim, que mostra uma pesquisa nos Estados Unidos que 90% dos americanos eles usam a internet para procurar emprego. E só tem, o índice de sucesso é 5%. Somente 5% encontram. E aí eles dão um exemplo, né, de Kurt aqui, que é ele mestrado, fez vários projetos, faculdades e tudo, e aí a esposa dele engravida e ele muda de cidade. E chega nessa cidade, ele fala: bom, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, eu sou estudado, eu vou conseguir o emprego que eu quiser. E aí ele manda 38 currículos, 38 empresas diferentes, e fala: agora é esperar eles brigarem por mim. E foi totalmente o contrário. Desses 38, 30 não responderam e 8 responderam rejeitando ele. Aí ele: como assim? Como assim? Meu currículo é muito bom, eu sou muito bom.
E aí fala, né, que essa ideia assim, de procurar emprego na internet é uma ideia muito difundida ainda, né? É uma crença disfuncional. Você não vê na internet grandes empresas, né? Dou um exemplo do Google, da Apple. Você não vê vagas delas na internet. E aí fala, mas então, como que eu vou encontrar um emprego nesse lugar? Como que eu chego lá? Não existe, são vagas fantásticas e ocultas que a gente não consegue achá-las. E aí e aí tem aquela questão assim, a descrição, por exemplo, os setores que estão contratando, quem elabora a descrição dos cargos geralmente não é as pessoas que estão contratando, é o RH. Então eles colocam mais ou menos o que a antiga pessoa daquele cargo fazia. E aí dá uma dica, né, tá? Se você quer continuar procurando emprego na internet, tudo bem, vou te ajudar. E uma das coisas, assim, o encaixe, né, de sobressair, porque antes de você conseguir chegar ao gerente, para você mostrar, né, mostrar suas habilidades, seu currículo precisa ser selecionado. E uma dica que ele dá, assim, pequenas e médias empresas, geralmente têm bancos de dados, e neles tem palavras-chave que eles usam para achar os currículos. Então, se você pegou uma vaga ali, e você tem que pegar o seu currículo e colocar de acordo com aquela vaga. Você tem que transformar as suas habilidades nas exigências daquele cargo, para que tenha essas palavras-chave, para quando eles jogar no banco de dados o seu currículo for selecionado. E aí vem assim, eles mostram a síndrome, né? São algumas síndromes também, que é a síndrome da descrição do superemprego. E eles dão um exemplo que tem a Jane, que trabalhava no emprego, ela saiu, ela era muito boa, mas ela poderia ainda, além de ser a Jane, ser X e Y. Então, agora que vamos abrir a vaga, vamos contratar uma super Jane. Então, o mesmo salário, mas fazendo mais do que a Jane fazia. E a outra síndrome é a síndrome do trabalho fantasma, aquela que o gestor já tem a pessoa, ele faz a descrição do cargo que encaixe para aquela pessoa conseguir, e aí faz um processo seletivo só para cumprir as regras da empresa. Você vai lá, perde seu tempo, faz o processo, mas eles já têm uma pessoa ali para ocupar aquele cargo. E no capítulo 8, desculpa, no capítulo 8, projetando empregos dos sonhos. E aí ele fala, né, que não existe um emprego dos sonhos, existe você está aberto às propostas. Você assim, não, eu quero trabalhar só se for aquilo. Se você colocar na sua cabeça que você só quer fazer aquilo, você vai ficar muito preso, talvez a uma ou outra opção de vaga, e vai ficar martelando, e às vezes nem é uma boa empresa para trabalhar. Quando você se expande, você abre, né, assim, para ter outras ofertas. Então, eu falo, não procure emprego, procure ofertas. E aí ele dá uns exemplos, né, assim, mas como você consegue esse super emprego, já que eles estão ocultos? E aí que ele indica, né, uma das ferramentas do LinkedIn. Então, não procure vagas na internet, mas procure contatos, procure pessoas, assim, tenha contato com pessoas que vão te indicando, e você vai conhecendo a empresa e vai te encaixando ali. Muito obrigado, Eliane. Realmente, esse capítulo, os dois capítulos são libertadores, porque essa mentalidade que eles trazem de você parar de selecionar as vagas, de você parar de se selecionar e começar a selecionar. Então, você não vai ser escolhido, você que vai escolher. É claro, essas ideias apresentadas ficam um pouco datadas, realmente a parte do LinkedIn, de como ficar na internet, e também por se aplicarem à realidade americana. Você transferir para a realidade brasileira é um pouco mais difícil. A maioria dos empregos aqui não tem essa seleção tão clara, e dependendo da população brasileira, são sempre vagas mais braçais. Mas essa ideia de você conseguir tentar ver a vaga, não pelo, claro, quando está bem estabelecido, como é dito no capítulo 8, de você não ter a vaga pelo salário em si, mas tentar ver como aquela vaga vai contribuir para o seu projeto de vida. Quais oportunidades, que ele chama de oportunidades latentes, podem estar escondidas naquela vaga, e você vai poder
vai poder usar aquela vaga para descobrir se realmente aquilo ali é importante, não é? Vai te ajudar, não vai? É um ouro que está escondido ali? É um diamante ou não? Você perdeu tempo. E se perdeu, você perdeu pouco tempo. Não se arriscou tanto. E uma ideia também que é uma amplificação como você falou, da rede de contatos, é que os contatos são para você pedir direções. Então ele foca nessa ideia de como não procurar um trabalho, de você que ele foca na ideia de entrevistas, que você procurar as pessoas para tentar identificar quais habilidades aquelas pessoas realmente podem fornecer para o seu projeto. Me lembra muito o livro Hope como mostra o seu trabalho, que fala sobre você expor o seu trabalho na internet e aquilo ali ser uma porta, um convite, o seu cartão de visita para o que você faz e então você ter direcionado pelo algoritmo para as pessoas certas, para o seu tipo de trabalho, sua metodologia, e também um outro que eu esqueci agora, acho que é Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker, que ele fala que quando ele está querendo procurar um grande projeto, ele ia trabalhar como barman, ele dá um exemplo da cozinha. Eu vou trabalhar na cozinha, então eu vou trabalhar como cozinheiro, como barman, como caixa, para tentar entender como aquele projeto funciona. Me lembra muito uma extrapolação e um pouco mais segura e executável, né, desse ponto de vista prático do livro, de como eu vou usar essa oportunidade no meu dia a dia, as pessoas ao meu redor, para poder me direcionar para o projeto da minha vida. E focando em projeto, e não como procurar emprego, ou procurar emprego dos sonhos, o mais importante com tudo isso é escolher ser feliz. E eu gostaria de chamar aqui a Nayá para falar para a gente. Nayá, como é que eu faço para escolher ser feliz? Como é que eu escolho esse mindset na minha vida? Boa noite, Clubbers. Pois é, pergunto para vocês: quem não quer ser feliz nessa vida, não é? Pois é. Esse livro aqui, eu passei a questionar muito, principalmente quando eu cheguei nessa parte. Eu acho que todas as partes estavam indo muito bem, mas quando chegou na minha parte, eu não sei porquê, mas foi bem mais difícil para mim. E escolher, como ele diz aqui, não é só estalar os dedos, a gente tem que fazer um trabalho aí, e um trabalho que pode ser um pouquinho mais difícil. Então, a gente tem que, como vocês trouxeram até agora, a gente tem que imaginar, a gente tem que prototipar e principalmente agir. E aí a gente tem alguns planos aí alternativos bem legais, eu achei super legal a Débora ter falado desses pontos que ela colocou aí, e eu acredito que eu estou em uma dessas fases da minha vida também. E aí ele vai te dar aí uma receita que seria exatamente, mas eu gosto de ver aqueles pontos que ele sempre traz, que é a crença disfuncional e a reformulação. Eu acho legal quando ele dá esse ponto. E para começar, ele fala a crença, né, disfuncional. Para ser feliz, preciso fazer a escolha certa. E aí ele pede para reformular, né? Não há escolha certa, na verdade, só boas escolhas. E é aí que a gente vai ter esse problema. Como é que eu faço para escolher? E ele vai te dar 4 pontos aí importantes, que seria reunir e criar, reduzir, escolher e não é sofrer. E aí a gente vai nesse caminho, ponto a ponto aí, falando sobre esses 4 pontos no capítulo 9. Então, deixa aqui só para eu não me perder, porque foram vários pontos. Então, ele tem ali o primeiro, que é reunir e criar as opções, que envolve ali gerar possibilidades e escrever como foi feito, né? Visões de trabalho, como foram essas ferramentas que são bem interessantes, são trabalhosas, né? O Fernando falou, são os mapas mentais, explorando essas alternativas por exemplo, da plana da Odisseia, e você vai ter opções aí, é um exercício para você ampliar um pouquinho mais qualquer área da vida. Você vai para o 2, que é reduzir a lista. O cérebro humano, com certeza, é mais eficaz. Ele fala aí sobre entre 3 e 5 opções. E eu sou uma pessoa que, se você me der muitas opções, eu fico muito, muito perdida. Imagina tendo que escolher todas aquelas geleias, eu ia ficar muito perdida. Ou churrasco ou pizza, eu ficaria muito... Eu comi pizza ontem, foi fácil, mas... E o 3, que seria escolher com discernimento. Também, que é a terceira etapa, né, que ele sugere ali uma abordagem para você avaliar as opções, ir além do julgamento cognitivo e decidir. E no 4, você seguir em frente. É uma última etapa,
é abandonar as opções que não foram escolhidas e se comprometer totalmente com a escolha feita. E eu acho que essa parte mais difícil, que é o seguir em frente. Você mesmo trouxe, Fernando, às vezes ele está realmente no mindset americano. E no brasileiro, como é que é isso também? Eu fiquei muitas vezes me perguntando esse seguir. Mas, para fechar, eu acho assim, esse capítulo 9 é aquela frase que ele faz de novo: felicidade é ter tudo, né? O disfuncional. E eu acho que isso resume muito. Ele diz: felicidade é abrir mão do que você não precisa. E eu acho que essa é a chave para a gente sair e realmente escolher a felicidade. O capítulo 10, ele vai seguindo aí e fala sobre uma coisa que a gente sempre... que é o fracasso. E o interessante desse livro é que eu fiquei pensando em todos os livros que a gente já leu aqui dentro das nossas leituras. E isso foi muito bom. Então, ele diz: como você adota o design da vida e vive o processo criativo, continua a desenhar sua própria vida. E não há fracasso, só existe progresso e aprendizado, aproveitando o que tanto sucesso quanto fracasso tem a oferecer. E ele vai falar sobre vários pontos, principalmente em reformular o fracasso. E ele dá essa ferramenta que eu achei bem interessante, eu não cheguei a aplicar ainda, mas espero colocar, que seriam 3 fases, né? De você registrar seu fracasso, classificar seus fracassos e identificar o aprendizado de crescimento. E dentro disso ele fala ali também como é que você vai categorizar, né? Então você tem os erros, que são as falhas simples, aquelas que você cometeu sobre qualquer coisa que normalmente acerta, as suas fraquezas, que são aquelas falhas decorrentes de uma característica ou limitação pessoal, e a oportunidade de crescimento. Muito difícil, gente. Realmente foi muito. Eu fiquei assim sem saber. Mas seria isso. Só para fechar, no design de vida não existem escolhas erradas. Espero que eu não tenha nenhum arrependimento hoje, mas que, na verdade, são protótipos. Exatamente que a gente vem colocando sobre essas possibilidades, né? E que eu espero que vocês consigam colocar isso aí para frente. Muito obrigada. De volta para você, Fernando. Muito obrigado, Nayá, muito obrigado. Para mim também esses capítulos foram uma certa uma rasteira, porque é complicado. Sempre essa ideia de você ser melhor, de você se você se superar, se aquele ideia do hábitos atômicos, 1% melhor a cada dia. E só que na vida, no dia a dia, não é assim, né? É uma montanha-russa que sobe, desce. E realmente você às vezes pensa, pelo menos comigo, realmente eu estou indo no caminho certo? Eu estou me enganando? Eu estou tomando boas decisões? Ou estou acatando aquilo aí, estou me contentando? É, Voltando aqui sobre tomar boas decisões, me lembrou também o livro Pensamento Eficaz, em que ele sugere a sugestão que também entra um pouco nesse capítulo, no capítulo anterior, acho que é no 3 ou 4, que é de você fazer um registro das suas decisões e ter um histórico, né, de como você pensou, para você tentar entender o que te levou a tomar isso, aquele caminho. Por que você foi nesse caminho e não no outro? Quais são fatores realmente seus, internos, e quais são externos? E algo muito interessante que ele fala no 10 é que o jogo, uma frase aqui, que me lembrou uma citação, que é: o homem é escultor e escultura, por isso não há como evoluir sem ter dor. Em que ele fala, essa frase de um outro livro que eu não lembro, e que me remete à frase do livro, que é: o jogo infinito, a vida é um jogo infinito, de tornar-se cada vez mais quem você é e mostrar para o mundo o seu projeto de ser. Eu achei fantástica essa reflexão, junto com a ideia de um degrau do ser, fazer e tornar-se. Então, ele tem essa ideia de construir o livro, de você identificar quem você é, capítulos 1 a 4, quem eu sou. Então, aí depois, fazer, como eu vou agir, quais protótipos, quais reuniões, quais ações, como eu vou desempacar, como eu vou saber se o problema gravitacional ou não vou. Se eu estiver empacado, indeciso, eu tenho que agir e depois eu vou decidir, não ficar na inércia e depois tornar-se com o painel. Realmente, eu almejo isso, atingi isso na minha odisseia. Eu sou agora. Agora eu recomeço, volto. Quem eu sou, o que eu vou fazer, e alcancei. Sempre esse ciclo infinito que ele mostra no capítulo 10. Quase um Ouroboros, da
da serpente que põe na própria cauda. Então, ciclo sem fim de autoaperfeiçoamento. Mas é complicado. E falar sobre os livros, como você citou, vários livros que nós lemos durante o ano, que esse livro me remeteu. Eu fiz uma listinha aqui, quando eu estava lendo o livro, que eu fui lembrando. Por exemplo, esse capítulo 10 me lembrou na historinha que ele conta sobre o menino que toda hora se supera, vai se candidatando, e no final você vê que ele conseguiu tudo que ele queria, vários cargos. Me lembra o livro Ponto de Virada, em que ele fala qual o ponto ali, em que você deixa de ser um perdedor, um fracassado, para ser uma pessoa de sucesso. E você, qual é esse ponto de ignição? Me lembro ali também Princípios, o guia prático, eu estava lendo, que é para construir princípios seus, focado no interno, o que é importante para você. O livro Obstáculo, que ele conta também desse processo da vida. O livro Obstáculo é um Caminho, que fala também sobre os obstáculos que a vida te apresenta são um caminho para o seu processo de viver. Volta a um livro que nós também já lemos, sobre a realidade da vida, fala sobre o tempo de vida, que nós devemos aproveitar melhor, e o tempo é igual para todos. O livro Pensamento Eficaz, que eu citei muito aqui. E o livro Mostra o Trabalho, também me lembrou muito de como você criar essa rede de contatos para poder mostrar o seu trabalho para outras pessoas, e esse cartão de visita pessoal. Mas antes que eu devaneie ainda mais, senão eu não paro de falar sobre esse livro, eu gostaria de chamar o Marcos aqui para falar para a gente sobre, Marcos, como nós podemos montar uma equipe e como nós podemos saber se a nossa vida realmente foi bem construída. Boa noite a todos. Bom, então, hoje eu vou compartilhar um pouco desse livro magnífico que é O Design da Sua Vida, do Bill Burney, do David Evans, no capítulo 11 e na conclusão. Esse livro, como todos já falaram, é muito impactante e mais do que uma leitura, eu falo que ele foi um manual de experimentação para quem quer desenhar uma vida intencional e significativa. Logo no capítulo 11, os autores abordam a importância de montar uma equipe. Em qualquer grande projeto, no livro ele fala, isso inclui projetar a sua própria vida, a gente não faz tudo sozinho. Eles falam sobre o conceito de cocriação, isso eu achei fantástico. Cocriação e a colaboração radical. Em vez de cair na crença de que, e eu falava muito isso há um tempo atrás, é minha vida, eu que vou resolver, o livro ele nos convida a reformular essa ideia para eu projeto a minha vida em parceria com os outros. Então, não estamos sozinhos nesse caminho. Nossa vida se desenha através das pessoas ao nosso redor, cada um contribuindo de alguma forma. E nessa equipe, ele fala, o apoio é composta inicialmente por três grupos principais, que seriam os apoiadores, os participantes e os íntimos. Os apoiadores seriam aquelas pessoas que nos incentivam, estão dispostas a nos ajudar, elas estão sempre ali dando suporte, mesmo que não façam parte do nosso ciclo íntimo, não sejam pessoas que estão ali sempre. Já os participantes são aquelas que co-criam conosco, vão colocar a mão na massa junto com a gente. E por último, tem os íntimos, que seriam os amigos, familiares mais próximos, que são influenciados diretamente pelas nossas metas, pelas nossas escolhas e participam diretamente, então, do design da nossa vida. Mas o livro também, ele trata de mais uma parte nesse quebra-cabeça, que está presente no Toastmaster também, que são os mentores. Eles não estão aqui, o livro fala, para nos dar respostas prontas, mas para nos ajudar a enxergar as situações sobre novos ângulos. Eu gosto muito disso do ponto de vista filosófico, porque a filosofia ela não vem para te dar uma resposta pronta, mas ela vem para te incomodar, para te trazer angústia para esse design da vida. E é bem mais ou menos isso que o livro fala sobre a diferença entre um conselho e um aconselhamento. O conselho é quando eu diz, Marcos, no seu lugar eu faria isso. Já o aconselhamento, o mentor, ele nos ajuda a entender realmente o que queremos, para onde estamos e aonde vamos, sobre as nossas perspectivas e os nossos valores. Agora, para a conclusão, o livro ele desafia a ideia de que devemos buscar o equilíbrio perfeito entre todas as áreas da vida. Ele até fala como se fosse uma torta. Eles usam essa metáfora para que nem sempre vamos dividir certinho as prioridades. Não dá sempre, nossa, aquele conceito da perfeição. Às vezes você estará num momento da vida em que vai ter um equilíbrio, uma harmonia ideal, mas ao longo do tempo a gente vai prototipando isso e co-criando para que seja uma coisa ideal.
Então, eles nos lembram que cada fase da vida vai ter seu ritmo e que está tudo bem focar mais em certas áreas, dependendo do momento. Um ponto poderoso nessa parte do design da vida é que não é algo que se faz de uma vez e acabou, pronto. Não, é um processo contínuo. A vida, ela é bem projetada, ela é mais como um verbo do que um substantivo. A ideia é desfrutar da jornada da experimentação e prototipagem em vez de buscar uma versão final definitiva. Isso eu achei super interessante, porque é como se a vida fosse um laboratório contínuo. A gente sempre vai encaixando as peças e vai adaptando. Por fim, os autores, eles vão nos convidar a ver essa jornada como uma experiência comunitária. No fundo, o que eles falam e nos colocam é que todos queremos sentir, o que cada um busca, meio que psicanaliticamente falando, é ser amado, é amar, é viver com propósito. E isso eles argumentam que se torna possível quando a gente inclui pessoas no design da nossa vida. Em resumo, então, já para concluir, de fato, o capítulo 11 e a conclusão mostram que o design não é só sobre nós mesmos, é uma jornada compartilhada, que depende de colaboração, de construção contínua e da capacidade de adaptação. E esse é o processo de cocriação que transforma as vidas em algo verdadeiramente significativo. Obrigado. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado. Fechar com maestria aqui. Esse livro fantástico do processo de vida e de como essa descoberta, de nos descobertas de sabermos quem somos, também depende de todos que estão à nossa volta. Me lembra muito a frase de uma amiga minha, da Anne, que ela sempre falava: Fernando, para de tentar controlar a vida, porque a vida é uma dança. Ora você é guiado, ora você guia. E se você forçar para poder mudar o passo, sem que ela queira, você vai pisar no pé de alguém. E sempre tem essa vontade de controlar. E é complicado aceitar que é um processo contínuo, né? Não tem um resultado final. E como nós já lemos também aqui no Book Club, é um jogo infinito. Então tem vencedores ou perdedores. Mas sim a melhoria de descobrir cada surpresa, cada oportunidade latente que está escondida na esquina do próximo dia ou do próximo ano. Dito isso, alguém tem mais uma consideração final sobre o livro? Alguma crítica sobre o livro que não gostou, que não se enquadrava aqui na nossa realidade brasileira? Oi, Por tudo favor. bem? Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Eu queria dar parabéns para vocês. É a segunda vez que eu venho no clube e eu adorei, de verdade. Eu vim para saber se eu ia ler o livro ou não, mas agora decidi eu vou ler o livro porque tem muita coisa para aplicar. Eu só queria comentar uma reflexão que eu tive em relação a esse e outros de produtividade, porque é um assunto que muito me interessa, realmente assim, amo de paixão produtividade, enfim. Existem muitas ferramentas em relação a isso, e cada livro que a gente lê traz alguma diferente. Você fala, nossa, eu quero aplicar isso vai mudar minha vida. Só que assim, eu também sou gerente de projetos. E tem uma frase do Peter Drucker que eu gosto muito, que fala assim: a cultura come estratégia no café da manhã. E por que eu tô falando isso? No mundo do gerenciamento de projetos, de empresas, a gente faz milhares de planejamentos e é lindo, lindo. Só que quando tu vai colocar na rotina da empresa, na cultura, no dia a dia, se você não tiver uma coisa muito bem pensada para a realidade, você não sai do lugar. E a minha crítica em relação a esses livros de produtividade, assim, eu falo de uma pessoa que adora isso, de verdade, é que como é que a gente coloca essas ferramentas que são maravilhosas na rotina, quando realmente a gente está ali no dia a dia, sabe? É muito fino essa botar para ação. É muito, tem que ser muito bem estratégico. E aí depois eu falo pra vocês, eu tenho spoilers. Mas eu vou falando sobre esse clube de oratória um dia desse, vou mostrar como é que eu faço para aplicar gestão de projetos na minha rotina. É exatamente isso, como é que a gente gerencia a nossa vida para adaptar a realidade das ferramentas a uma rotina que é, às vezes, insana. E se você quer, como o livro fala, né? Se você quer realmente uma vida de sucesso, você tem que aprender a ter intenção no que você faz. E o mais importante que eu acho, você tem que aprender a ser realista no que você planeja. Então, deixa a reflexão para vocês, no que vocês leram, e eu também irei ler, do que essas ferramentas que vocês leram, e de tantas outras ferramentas maravilhosas nesse livro de produtividade, o que realmente faz sentido colocar na rotina e o que é sustentável a longo prazo.
Muito obrigada. E parabéns pela condução, adorei sua condução. Meu Deus, tô te achando maravilhoso. Muito obrigado, Pamela. Eu também fico pensando nisso. Que sempre os livros de produtividade ou autoajuda, você sai querendo mudar o mundo. Energizado, eu vou aplicar isso, eu vou mudar minha vida hoje. E a realidade tende a ser. Na realidade, não tem misericórdia para poder mostrar que não é tão fácil assim. Além do fato de estar adaptando a outra realidade americana, a nossa, de ser um recorte do livro, de ser só as melhores partes. Me lembra, acho que eu li no livro, acho que o Como Construir o Segundo Cérebro também fala, ele fala sobre isso, de você focar no sistema e não nas ferramentas. Que ele fala tanto, você vai ver milhares, milhões de ferramentas ao longo dos anos que vão surgir na sua vida. Mas se você não tiver um sistema estruturado, sustentável, que possa ser executado constantemente, de forma sustentável, já não adianta. Porque sempre quando há um lançamento, você pensa que aquilo vai mudar o mundo, vai mudar a sua vida. E quando você tenta aplicar, você vê que aquilo é só uma procrastinação fofa. Uma forma de você trabalhar e procrastinando para evitar encarar o que é realmente eficaz e desafiador na sua vida. O outro livro também que fala sobre isso é do os princípios. Um dos primeiros princípios que ele fala seja encare a realidade como ela é. Então, seja totalmente sincero com você e quais recursos você tem para poder se mudar e para mudar o mundo. Porque não adianta você ficar toda energia no princípios do Ray Dalio. Aí tem a versão do livro em si, princípios, o completo, e tem a versão que eu recomendo usar, para começar com ela, que é a do guia diário, que ele vai focando na aplicação prática daquilo ali. Como você vai aplicar? Aí aplicou, você pode voltar no livro normal. Se fosse ler, eu recomendaria fazer isso. Acho bem mais útil também para você não ir com uma visão mais pessoal sua de como executar aquilo. Mais abrangente, mais aplicável ao contexto aqui do Brasil. Uma coisa que eu queria falar sobre a questão de Sim. ser autoajuda é que esse livro, essas ferramentas são baseadas em princípios da psicologia positiva. E a psicologia positiva, por si só, ela já tem diversas críticas dentro dela, né? Você pode procurar e colocar controvérsias à psicologia positiva. E justamente isso, porque você tem que prestar atenção no contexto, entender o seu contexto, entender a situação que você está naquele momento para conseguir aplicar as ferramentas da forma com que ela foi estudada, com que ela foi preparada. Lembrando que o livro é um resumo de uma aula, um resumo de um curso em Stanford, e que ele tem pelo menos 2 artigos científicos publicados, teses de doutorado, que validaram a hipótese de que, aplicando essas ferramentas, você consegue ter uma carreira desejada ou uma vida da forma com que você desejou. Então, tem uma aparência de autoajuda, tem alguma validação científica, tem alguma controvérsia. Aí você escolhe o que você quer disso. A receita do sucesso. Tudo para dar certo. Eu queria falar também, mas eu não estou encontrando a mãozinha aqui. Já foi. Tá bom. Não, é porque tem uma parte aqui que eu acho interessante, é que ele fala em várias ferramentas, mas tem várias ferramentas que a gente já faz no dia a dia que são interessantes. Então, por exemplo, ele fala em um diário, né, que é uma coisa que é muito bem, você pode fazer na sua vida ali diariamente, colocar o diário. Ele também fala, e foi exatamente no meu capítulo que eu vi isso, e eu queria ter mencionado, e foi bom ter falado, a pergunta da Pamela foi bem interessante, e o que você colocou e a Gisele também é bem legal, que são práticas pessoais, que é exatamente o que ele fala em amadurecer. Você precisa amadurecer também, muitas vezes. E eu já estou um pouquinho, assim, na metade do caminho, e assim mesmo tem hora que é difícil. Então, eu só quero dizer para vocês que existem várias ferramentas, realmente. Eu acho que a gente tem que pegar a melhor que se encaixe nessa realidade nossa maluca mesmo e tentar usar. Então, ele fala em meditação, ele fala de você ter uma atividade física, orar e outras coisas também. Então, é aquilo que traz você para o seu, realmente para o seu melhor estado, para a tal da felicidade, né? Então, assim, são bem interessantes todas essas, a gente pode colocar, prototipar, fazer um monte de coisa, mas no final do dia é difícil. E eu tô com a Pamela em relação a isso. E sou também apaixonada por esse tipo de coisa, a organização.
também. Então, eu acho que não para aqui e vai continuar com certeza a ressoar e principalmente porque no fim do ano, né, a gente começa a tentar pensar como é que vai ser o ano que vem. Então, acho que foi bem legal, muito produtivo, tá, gente? Parabéns aí, Fernando. Muito obrigado, Nayá. Algum ponto? Alguém mais? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Bom, muito obrigado a todos por essa incrível reunião. Foi fantástico ver o ponto de vista de vocês, pontos de vista que eu já li esse livro 2 vezes e não tinha nem pensado sobre. Alguns que eu não gostaria de escutar, mas são necessários. Outros que eu já pensei ou já vi em outras resenhas. E é sempre muito bom e proveitoso ter esse mastermind aqui para poder ter essa troca de informações e experiências de cada um de nós aqui, do que é importante na vida e de como sermos seres humanos melhores, né? Sejam com os livros, sejam com a oratória, sejam com nossas ações diárias. Muito obrigado a todos. Falta o print agora. Laura, está aí ou não? Eu abri Tá aqui, para ó. isso! Ah, que coisa boa, minha filha. A pessoa fica escondida a reunião inteira, daí com a foto ela Tava aqui, ó. Não vou ver no fundo, mas eu tô Não, Somente o print deitada. poderia. Eu não posso ficar deitada bonitinha durante a reunião. Apareceu a plaquinha assim, hora do print, ó, minha vez. Minha vez de brilhar. Não, mas eu tô aqui ouvindo tudo, poxa. Vocês não estavam vendo a telinha aparecendo e desaparecendo do orador? Nath, tu vai aparecer. Claro. Ó, Ah, prontos. Então, todo mundo olhando um pouquinho da câmera. E 3, 2, 1. Pronto. A gente, eu e Nayá, um último aviso final. Esse aviso, gente, eu incomodei algumas pessoas que eu não sabia de onde eram, mas todo mundo aqui é do Brasília, então... Ah, não, mentira, tem Fernando. Fernando eu também incomodei, querendo saber de onde era, porque a gente queria lançar uma ideiazinha para o Natal, é 100% optativa, é só porque a gente percebeu que a gente fala muito de vários livros adicionais. Então, a gente queria propor para vocês um livro oculto, ou livro secreto, enfim. A ideia é realmente amigo oculto, em que cada um escolhe um livro até R$ 50 de temas relacionados ao clube. Então, liderança, oratória, networking. E aí a gente vai fazer o sorteio e mandar uns para os outros. Tem que mandar um bilhetinho explicando por que que você escolheu aquele livro. Por que que você gostou, se você não gostou, se você acha que vai ser útil para a pessoa. Então, a gente vai soltar um formulário para vocês preencherem endereço, etc, etc. E quem quer participar e quem não quer participar. E a ideia é aproveitar a Black Friday, porque não somos bestas, para poder fazer essa compra para quem for participar. Então, só um fechamentozinho de final de ano, já que esse é o nosso último encontro de 2024. A gente só vai se ver de novo agora no comecinho de fevereiro de 2025. Já temos todos os livros. Tem alguém aqui que não viu quais são os livros do ano que vem? Não? Show. Então, já temos todos os livros escolhidos para o ano que vem. Manteremos esse dia e horário, primeiro domingo do mês, às 18. E a gente se vê no ano que vem. Se vocês tiverem qualquer dúvida, gritem a gente lá no grupo. E podem continuar compartilhando. Fernando, você citou tanto livro que eu preciso que você mande a lista lá no grupo. Porque eu não dei conta de anotar. eu vou mandar a listinha aqui. Eu tenho anotado aqui no caderno. Sim, por Os livros favor. de referência. Porque eu adoro Gente, eu essas... vou aproveitar. Ah, desculpa, Laura. Não, pode ir, Pam. Vou aproveitar aqui que o Fernando perguntou no privado quanto é que vai ser esse meu discurso. E vou convidar vocês todos, já de antecipação, porque estou super animada. Ah, meu Deus. Estou planejando um workshop de umas 2 horas ou até mais para ensinar vocês como é que eu uso planejamento ágil de projetos para gerenciar a minha vida. Que é uma coisa que eu faço assim já faz mais ou menos um ano e tá super certo. O que entra no meu Kanban sai. Tipo assim, eu faço muita coisa mesmo com gestão ágil de projetos. Vai ser, se tudo der certo em fevereiro, estou aí falando com pessoas. E vai ser muito bom, de verdade. Eu pensei nisso como presente pro clube porque eu sei que devido à minha formação, né, gerente de projetos, eu sou formada pela USP, eu aprendi muita coisa muito legal, de verdade. E eu quero muito passar isso para vocês, ou para o mundo que seja. E vai ser em fevereiro. Então se preparem, porque vai ser incrível, de verdade. E eu tenho um presente que vai fazer com que as pessoas façam seus projetos de novo sim ou sim. Tipo, sim, não vou falar não, mas vai ser muito bom e eu vou contar a todos vocês, porque vai ser maravilhoso. Alguém quer falar? Acho que o Marcos. Eu gostaria de
dar mais uma ênfase na fala da Pamela. Realmente vai ser sensacional. Ela compartilhou algumas dicas comigo e uma delas que fez total sentido com o livro de hoje foi, não sei se você vai lembrar, Pamela, mas que é a vida, né, um projeto em constante adaptação. Então, acho que vem totalmente a calhar com o livro de hoje. E uma outra questão também, que eu vou fazer o meu Icebreaker no Toastmasters dia 23 de novembro, e acabei de definir o tema aqui, que vai ser sobre utilização de IA. Inclusive, eu tenho utilizado o IAs em relação à produtividade e utilizei nessa reunião aqui. Eu tenho uma ferramentazinha que eu gostaria de indicar para vocês, que é o Cloud. Ele já faz a gravação e ele é integrado ao GPT-4 e ao Claude Sonnet 3.5 e ele gera já mapa mental e já gera também um resumo das reuniões já esquematizado. Eu vou compartilhar com vocês no grupo agora. Valeu, galera. Bem, eu preciso falar aqui bem rapidamente. Seja bem-vinda, Amanda, tá? Amanda está chegando aí no nosso clube. Seja bem-vinda. A nossa lista está disponível para 2025 e eu estou muito feliz de vocês estarem aqui num domingo, 19h07, e vocês estão procurando conhecimento. Isso é lindo, lindo, lindo mesmo. Eu fico muito feliz. A gente está aqui há muito tempo, eu e a Laura, a gente está nessa luta aqui, o Thiago também, e ver essa casa cheia foi, assim, um grande presente. Muito obrigada, gente. Fantástico. O encontro de hoje rendeu em vários insights, várias ferramentas que eu não poderia esperar para um domingo à noite. Jogo do Flamengo ainda, para completar. Então, nos vemos no Amigo Oculto, nesse nosso livro oculto de dezembro. No próximo ano, nosso Book Club também. No workshop, em fevereiro de 2025. E testando a ferramenta que o Marcos viu para usarmos. Será muito proveitosa. Vejo vocês em breve. Tchau, tchau.